eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Então vamos para o texto de Romanos 5, 1 a 21. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença.
porque esse é um momento de aprendizado. Todos nós aqui precisamos aprender, inclusive eu. Nós queremos ser merecedores dessa graça, de aprender a Tua palavra e guardá-la nos nossos corações. Nos ajude nessa manhã, nos desperta, leva as nossas mentes cativas ao Teu trono da graça, para aprendermos aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, não apenas para guardar nos nossos corações, mas para vivermos aquilo que a Tua palavra fala para nós. Guarda-nos nesta manhã, esteja conosco, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu vou dar a lição. Vou dar a lição, mas não de acordo com a revista, assim. Eu não vou ficar lendo a revista. Depois em casa, pega a revista e dá uma lidinha. Eu vou falar todinha a lição, só que de maneira diferente que está na lição. A lição 6, ela fala justificados em Cristo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, existem termos na Bíblia que a gente não entende. E a gente fala igual papagaio, né? Ai, porque Cristo morreu, porque eu fui justificado, a expiação, a salvação, a glorificação, a reconciliação, a glorificação. Aí você começa, aquilo vira mecânico, você não entende o que está acontecendo com você, o que isso significa para você. Paulo deu uma lição anterior, que se não me engano era o caminho para a justificação, caminho para a justificação. Como que eu posso ser justificado em Cristo? Assim, Jesus morreu, o sangue dele desceu sobre mim, pronto, aceitei Jesus, estou justificado. Eu quero falar sobre isso com você. Por isso que eu fiz a lição um pouquinho diferente. Então a lição de hoje é justificados em Cristo. Em Cristo. Vocês estão vendo um martelo, uma mesa, uma mão? O que vocês acham que é aquilo ali? Um juiz. Significa que um dia nós seremos julgados. Justificados em Cristo. A palavra justificado, quando você justifica, por exemplo, eu discuto com o Paulo. Aí depois eu quero me justificar com ele. O que eu quero fazer, na verdade? O que seria justificar? Consertar. Pode ser consertar. Eu quero me consertar. Você já parou para pensar nisso? Passa, menino, fazendo um favor. Eu vou começar falando exatamente isso aqui, ó. O jardim do Éden, o pecado, a expiação, a ressurreição, a salvação, a justificação, a reconciliação, a santificação e a glorificação. Lúcia, por que você vai falar isso? Porque isso aí é o que está na lição. E são nomes que a gente não para aprender direito. E muitas vezes nós ficamos igual papagaio falando as coisas, né? E às vezes oramos até sem entender o que isso significa. Eu falo assim, ó, eu podia parar ali, ó, o Éden, o pecado, a expiação, a ressurreição, a salvação e a justificação. Eu podia parar ali porque ali é a nossa lição. Mas depois eu li a lição, reli, eu vi que não. Eu tinha que falar sobre a reconciliação, a santificação e a glorificação. Por quê? Porque quando eu sou salvo, eu sou justificado, eu sou reconciliado. Não tem jeito. Eu preciso passar por esses três. Então, eu falei, melhor a gente dar uma lidinha. Olha que lindo, gente. O Lúcio me ajudou a achar umas gravuras e me ajudou a colocar as coisas. Não, essa gravura não. Põe um assim bem, né? Pensa bem, nos dias de hoje, que nós
tranquila, com a mente. Eu acho que a gente não sabe nem entender o que é isso. No jardim do Éden havia perfeição. O homem não tinha culpa, não era maculado, ele não tinha capacidade para pecar, porque ele não sabia o que era pecado. Gente, pensa bem, um homem perfeito. Quando a gente olha na Bíblia e vê Jesus, o que Jesus fez, como ele viveu, era isso que Deus queria para nós. Ele queria que nós vivêssemos daquela forma, um homem perfeito. A gente passa pelo jardim do Éden sem entender. O homem ali, olha, ele tinha harmonia entre eles, harmonia entre Deus, harmonia entre a criação. Tudo estava em harmonia. Quem não queria viver isso? Quem não queria viver isso? Vamos ver Gênesis 1:26. Alguém leia para mim? Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O homem dominava sobre tudo. Tudo estava em perfeita ordem. E olha que engraçado, você vai olhando a lição, nós estamos caminhando novamente para entrarmos no jardim do Éden. É como se fosse um ciclo. Você vai observar que nós estamos fazendo isso para voltarmos a entrar no jardim do Éden, a ser perfeito, a ser inculpável, a ser imaculado, a não ter mais capacidade para pecar, porque o pecado já não vai estar mais em nós. Vai prestando atenção na lição e vai vendo o ciclo se fechando novamente. O pecado. O homem estava lá no jardim. Quando ele desobedeceu a Deus, o homem se tornou imperfeito, inculpável, ou culpável, maculado, e ele teve capacidade para pecar. Viu que aquela harmonia ele já perdeu. Então, olha, o pecado, o que ele trouxe? A imperfeição. Você vai falar assim, que imperfeição? Preciso falar? Olha para você. Mas a imperfeição foi só isso aqui assim de físico, doenças, essas coisas? Não. Quando Adão, Deus chamou Adão, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Escondeu. Ele sabia que era esconder. Aí a Bíblia fala que ele temeu. A primeira coisa, quando nós pecamos, nós escondemos de Deus. O que é esconder de Deus? É correr da presença de Deus. E temer é ter medo. Quando ele estava em harmonia lá no jardim do Éden, ele tinha medo. Ele sabia o que era medo. Quando Deus chamava ele, o que ele fazia? Ele aparecia na presença de Deus. Mas quando ele desobedeceu a Deus, a primeira coisa que aconteceu com ele, a mente dele foi transformada. Ele teve medo. Medo. Ele aprendeu que ele precisava se esconder. O que ensinou para ele que ele tinha que esconder? Conhecimento do pecado. Olha, ele ficou maculado, ou seja, ele se sujou. Aí ele ficou capacitado para pecar. Ele comeu o fruto proibido. Eu fico pensando assim, eu creio que até nesse momento Adão, eu li e reli os textos, Adão ainda não tinha entendido
coisa que ele não sabia, e ele se escondeu. E eu achei interessante que enquanto eu estava lendo Gênesis, e eu procurei, eu falava assim, meu Deus, Adão ainda não tinha entendido a proporção do pecado, a desobediência que ele tinha cometido. Passa um pouquinho ali, deixa eu falar uma coisa. Não, volta. Pode ser, pode deixar. Aí Deus precisou matar um animal para cobrir Adão. Ele nunca tinha visto a morte, ele nunca tinha visto o sofrimento, ele nunca tinha visto nada, absolutamente nada. E aí ele começou, eu creio, porque até então ele só estava escondendo de Deus por medo de Deus. Ele viu que ele estava nu. Porque antes de Deus mandar ele para fora do paraíso, do jardim, Deus fez uma veste para ele. Deus disse para ele, olha, eu preciso te vestir, porque você está nu, né? Ele falou, Senhor, eu estou nu. Deus disse, como é que você sabe que você está nu? Comeste da árvore que eu falei para você não comer? Eu olhei essa gravura aí, veio nesse cordeiro degolado, para que eles pudessem ser vestidos. E alguns estudiosos, eu estava procurando a respeito disso, quando você tira a pele de um animal, a pele sai limpinha. Que jeito que ela sai? Sanguentada. Então, para cumprir, olha Deus já fazendo o propósito dele se cumprir lá no Éden. Então, o que aconteceu? Ele pegou aquela pele suja de sangue e cobriu. O que é expiação? É traduzido como expiar, significa cobrir por cima. É um sangue que é jogado por cima. Esconder, porém cobrir por cima e de modo a não ficar visível. Então, o sangue de Cristo, ele vem sobre nós, nos cobre, e você vai à presença de Deus. Mas o que Deus vê? Você? Quem que Deus vê? Porque você está coberto. O que Deus fez com Adão e Eva lá no paraíso? Cobriu. Cobriu. Para que a nudez deles pudesse ficar tampada. Jesus cobriu para que o nosso pecado diante de Deus ficasse encoberto. É lindo demais, você começa a ver o ciclo. Novamente, Deus preparando para que o homem pudesse entrar novamente no jardim do Éden. Olha lá, fala assim, ó, que a expiação é a culpa, é a penalidade coberta, é a santa justiça de Deus satisfeita. No Velho Testamento, era uma cerimônia religiosa que se procurava aplacar a cólera de Deus ou purificar o lugar profanado. E também as pessoas que tinham cometido pecado. No Velho Testamento, não matava um animal, a pessoa não pecava, levava um animal, o sacerdote pagava, matava, e aí aspergia o sangue, aí ele não era perdoado. Ele era purificado, ele não era perdoado, ele era purificado. Olha, a gente olha nessa foto assim, eu gostei tanto de ver essa foto. Olha os olhos, assim, você olha assim, a tristeza que até então eles não conheciam. De ver a morte. O salário do pecado é o quê? Começaram a entender. Mas Deus é tão bom que, olha, antes de tirar o homem do paraíso, ele cobriu o homem. Antes dele tirar nós aqui desse mundo pecaminoso, ele nos cobriu. É muito lindo ver agora. Expiação significa remir a culpa ou tirar a culpa. É um castigo ao sofrimento de pena imposta ao delinquente como compensação do delito praticado.
Jesus Cristo expiou por nós na cruz. Vamos ler Hebreus 10:4. Alguém abre para mim? Fazendo favor. Quem achar vai ler. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque é impossível que o sangue tire os pecados. 9:22. Se a gente ler Levíticos 17:11, fala a respeito disso. Necessário era que houvesse derramamento de sangue. E engraçado que eu fui pesquisar, porque eu falei assim, mas por quê, né? Irmão João, você leu 10:4, né? O que está escrito aí? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha que interessante. O sangue do touro era o que o sacerdote oferecia por si mesmo, o sangue do touro. E o sangue do bode era oferecido pelos pecados do povo. O sacerdote tinha que oferecer por ele e depois oferecer pelo povo. Jesus falou, não, eu ofereço, tem sangue, nem pode mais não, acabou. Uma vez por todas, acabou. Então, o derramamento de sangue de Cristo é para te cobrir, é para me cobrir de todo pecado. Para que eu possa ir na presença de Deus. Eu estou coberta. Não adianta você achar que você faz um monte de coisa aqui que Deus está vendo. Deus não te vê. Deus vê o sangue do Filho dele sobre você. Ah lá, cobertura. Você está coberto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passa o próximo vídeo, por favor. No Velho Testamento, o bode, o gado miúdo que era oferecido, o cordeiro que era oferecido, ele ressurgia. Ele era oferecido pelo pecado, né? O homem cometia o pecado. Ele levava o animal à presença do sacerdote, e aí acontecia o quê? O sacerdote matava o animal, aspergia o sangue, acabou. O animal ressuscitava. Agora Jesus veio trazer algo novo para nós. Ele falou, de uma vez por todas, acabou. Eu ofereço o meu sangue para estar sobre vocês, cobrindo vocês. Só que ele ressurgiu. E olha, o que é ressurreição? É renascer do Espírito para receber um corpo incorruptível, tal como Jesus Cristo. Vamos ler uma nova vida. Vamos ler Romanos 6:4. Então, a ressurreição significa levantar, erguer. Significa que nós estávamos que jeito? Então, se ressurgir significa levantar, erguer, não significa que nós estávamos que jeito? Caídos. Então, Jesus veio, morreu por nós e ressurgiu, para que nós também pudéssemos ressurgir. Jesus não precisava levantar, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Mas nós precisávamos do sangue dele para nos cobrir. Cobrir a nossa nudez, a nossa sujeira, a nossa pequenez, aquilo que nós somos.
Na ressurreição, quando Jesus ressurgiu, quando ele reergueu, quando ele levantou da morte, ele fez isso para nós, por nós. Eu acho isso renascer do Espírito. Eu falei, por isso que Nicodemos não entendeu, né? O mestre da lei. E Jesus disse para ele assim, ó, é necessário nascer de novo. Ele disse, como é que eu posso entrar dentro da barriga da minha mãe sendo velha? Ele disse assim, olha, você que é mestre da lei, não entende isso, imagina os outros. A mesma coisa somos nós. Você entende o que é ressurgir? Reerguer, levantar. Estava caído, você estava no chão, eu estava no chão. E o sacrifício de Cristo nos levantou. O sangue de Cristo passado sobre nós nos levantou para que tivéssemos acesso ao Pai novamente. O ciclo se fechando novamente. Paz. Todo esse sacrifício, toda essa expiação, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? A salvação. Quando o cordeiro, quando o animal foi morto lá no paraíso, por que ele foi morto mesmo? Qual foi o propósito da morte daquele animal? Qual foi, gente? Cobrir. Porque o homem disse para Deus assim, eu estou nu. Estou com medo. Foi para cobrir. Então, o Senhor Jesus disse assim, olha, na situação em que vocês se encontram, então, Deus falou assim, eu tenho um propósito para vocês. E eu vou cumprir esse propósito na vida do meu filho. Pegou o filho dele e mandou na terra para morrer por nós. A salvação significa tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar, livrar das penas do inferno, libertar. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Gente, eu olhei essa mão queimada, esse fogo. Quando você chegou, você conheceu a palavra de Deus, que jeito que você estava? Quem você era? Como eram as suas atitudes? Como era que você vivia? O que as pessoas viam em você? Olha, isso daí a salvação é a coisa mais linda de Deus. É tirar nós desse fogo do inferno. Tem gente que pensa que nós vamos começar a viver o céu lá na eternidade. Nós começamos a viver o céu no momento que nós aceitamos Jesus. Nós começamos a viver o céu aqui. Lê Hebreus 7:25 aí, quem achou? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem que vai ficar sempre intercedendo por nós? Quem é, gente? Quem que pode nos tirar do cativeiro? Quem pode nos resgatar do poder alheio? Jesus, né? Quem pode nos tirar, nos livrar da pena do inferno? Novamente o animal imolado, né? O sangue dele colocado sobre nós e dando uma oportunidade para o homem de ser salvo, de sair disso daí. Todo homem tem oportunidade. A igreja presbiteriana, ela fala que os homens são
destinados antes. Os filhos de Deus, que são filhos de Deus, são destinados antes. Eu nunca aceitei essa doutrina da predestinação, porque a palavra de Deus ela não dá muito suporte. Ela tem umas 2 ou 3 versículos que falam a respeito disso, mas ela não dá suporte para a predestinação, porque senão Deus seria injusto. Quer dizer que eu seria salvo, ele seria condenado, ela seria salva, ele condenado. Houve uma liberdade. Olha, se você quiser aceitar meu filho. Mas até a aceitação que nós temos do Filho de Deus vem de Deus. Você não aceita porque você quer. Tudo é graça de Deus. Romanos 7:25, então, fala a respeito de Cristo. Romanos 10:9. Isso mesmo. Se com teu coração confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até isso que nós fazemos vem de Deus. Você sabia que não é uma atitude sua? É uma atitude que vem de Deus. Lê Romanos 10:9 para mim, quem achou? Desculpa. Se confessares com a tua boca. Gente, se você crê, você fica livre das penas do inferno, você é liberto, você sai do cativeiro, né? Gente, é muito bom. O que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós é maravilhoso. Tá, Senhor? Aí nós entramos no processo de justificação. Então, Jesus precisou morrer, ele precisou ressurgir, para que nós fôssemos justificados. Nós precisávamos dessa cobertura do sangue sobre nós. Olha a roupa nova. Você já imaginou assim, no mundo espiritual, quando uma pessoa aceita Jesus? Naquela hora o sangue de Cristo cai sobre ele. Ele é salvo. A roupa nova. No mundo, quando o pastor faz o apelo, nós devemos estar todos em oração. Porque o diabo jamais deixaria um homem aceitar a Jesus. Jamais deixaria que um homem vestisse essas vestes. Porque ele quer levá-lo para o inferno. Ele quer companhia no inferno. O que é justificação? É demonstrar ou provar a inocência de, tornar justo, receber o caráter de justo. O que é caráter de justo? É um termo que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante do agir peculiar a cada indivíduo. É o conjunto dos traços particulares, o modo de ser dessa pessoa, sua índole, sua natureza, seu temperamento no meio familiar, pedagógico e social. A mudança é tremenda, né? Então, quando você é justificado, olha bem para você ver. A sua forma habitual e constante de agir, ela tem que ser mudada. Se ela não foi mudada, você começa a orar, mas você não foi salvo. Você não entendeu. Você já viu que tem crente que aceita Jesus, ainda gosta do mundo e tem saudade do mundo? Olha que interessante, ele fala aqui. Os nossos traços particulares, o nosso modo de ser, a nossa índole, aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza, tudo
vida social, no nosso aprendizado. Tem que haver mudança. Se não houve mudança em você, comece a buscar. Tem que haver. O mundo não pode mais fazer graça para nós, não podemos mais gostar das coisas do mundo. O Celso me mostrou um vídeo essa semana que tem o slogan da Globo, e no centro tem assim, tipo um olho, e aquele olho é como se ele fosse uma boca e ali derramava água, e daquela água saía prostituição, impureza, lascívia, adultério, fornicação e tudo mais. É mentira. Se eu sou uma pessoa que sou justificada em Cristo, eu preciso escolher melhor o que eu vejo, o que eu falo, o que eu sinto. Tem crente que acha que a gente tem que ser bobo. Não, você está enganado, não é nada disso. Bobo é uma coisa, idiota, deixar os outros te fazer de trouxa, isso é outra coisa. Mas você tem que ter postura cristã. Quando uma pessoa estiver, ela fala assim, não vou nem falar isso para ela, porque eu sei que ela não vai fazer. Porque esse é o modo dela agir. E o modo que eu ajo diz muito a respeito daquilo que eu sou. Como é que você é em casa? Vamos dar uma olhada para nós. Nós que somos casados, como é que é a nossa vida com o nosso marido? Deus falou muito isso no meu coração. Como é a minha vida com o meu esposo? Como é a minha vida com os meus filhos? Como é a minha vida com os meus amigos? Como é a minha vida com o mundo? Como que é a sua? Em todos os momentos você consegue mostrar para as pessoas que você é justificado? O tempo inteiro a gente olha, né? Jesus, coloca o teu sangue sobre mim. Jesus, coloca o teu sangue sobre mim. Porque aqui não tem ninguém que herói. Ninguém. Só que não é por causa disso que nós temos que continuar vivendo daquela maneira. Nós precisamos ser mudados. A justificação, ela muda a nossa índole, ela muda a nossa natureza, ela muda o nosso temperamento, ela muda a nossa maneira de ser. Depois que você aceitou Jesus, se você tivesse que vir aqui na frente agora dar um testemunho, o que você falaria? O que mudou na sua vida? Ele disse assim, Deus atribui ao crente, no momento em que recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo. E a partir daí, Deus vê essa pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitada em uma nova vida em Cristo. O que é novo não é remendado. O que é novo não é colado. Porque tem gente que quer pegar a vida nova e colar a velha do lado. Não dá. Novo é novo. Você compra um carro zero, batido, reformado, ele não é novo. O que é novo? Zeradinho, top. A justificação é exatamente isso. Quando você é justificado, você se torna justo. O que é tornar justo? Olha lá de novo. É mudar a maneira de viver. É uma mudança. Você muda todos os seus hábitos, toda a sua vida. Aí você modela ela de que forma? Essa aqui, ó. Essa aqui é o seu molde. Eu quero viver, eu sou justificada e agora eu quero mudar minha índole. Procura aqui. Eu quero mudar minha natureza. Procura aqui. Que natureza que você vai seguir? Que índole você vai seguir? Quem que é o nosso exemplo? Quem que é o nosso exemplo? Quem?
Padrão alto, né? Muito alto o padrão. Esse é o nosso padrão. Olha, eu quero mudar umas coisas minhas assim. Então você precisa conhecer o Deus que você serve. É Ele que vai te mudar. Se você não está conseguindo, ó, põe o sangue sobre mim. Eu preciso mudar, eu preciso de uma nova vida. Vamos ler Romanos 3, 24 a 28. Leia aí, Lúcio. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, estava em glória, é excluída. Por qual princípio? Na obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Isso aí dá para a gente entender assim. O espírita, ele faz muitas obras de caridade. E por que ele faz? Porque ele quer ir para o céu. A Bíblia fala isso. Nós somos justificados que jeito? Pela fé. Fé em quê? Em quê? Em Cristo Jesus. Não vê o que a gente tem que pensar? Senão a gente começa assim, não, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Nada. E até eu aceitar o sacrifício de Cristo não depende de mim, depende de Deus. Isso é graça. Eu não posso fazer nada. Não tenho nada para dar para Deus. Ele não precisa de nada que é meu, nem seu. Gente, a justificação é a coisa mais linda do mundo, porque quando você fala para um espírita, ou quando você fala para aquelas pessoas que, embora esteja na igreja, ela fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Quando você é justificado e o sangue de Cristo está sobre você, você faz por causa do amor que você tem a Cristo. Você não tem obrigação, é consequência. Você faz porque o amor de Cristo entrou em você e aí você faz. Você acha que eu tenho desejo de ajudar alguém? Tem? Você tem? Você tem? Não tem. Mas o amor de Cristo que está em mim, olha para o mundo. O computador hoje, as pessoas hoje namoram via internet. Por quê? Porque não quer ter contato. Porque contato desgasta, dá trabalho. Você arrumava um namorado, ele vinha na sua casa, você tinha que fazer um doce para esperar, você tinha que tomar banho, você tinha que arrumar, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo. Olha que legal hoje, eu vou para o computador, eu pinto só minha cara, dou uma ajeitada na trombose aqui, boto lá na frente, põe um quadro de fundo e converso. Não preciso fazer doce, não preciso arrumar a casa, não preciso tomar banho, não preciso passar perfume, não preciso nada. Porque o mundo é egoísta, ele cria coisas para ele se esconder. E o homem continua se escondendo. Quantas pessoas no mundo estão suicidando? Por falta de um abraço, um ouvido, um carinho. Tem coisa melhor do que vir na igreja? Você chega aqui, você vê esse monte de gente salva, justificados em Cristo. Aí você abraça, aí você beija, porque você quer contato. Jesus fez, Deus fez exatamente isso, Ele queria contato com nós. O crente que não tem contato com Deus, gente, tem um problema com ele seríssimo. De vez em quando eu fico meio assim para orar e falo, Deus, e agora? Ele vai orar, não quero. Não tem de época que a gente fica vendo. Ou então que a gente faz uma coisa errada, mas por nada desse mundo, não vou lá de jeito nenhum. Eu esqueço que o sangue de Jesus está sobre mim, porque o diabo quer que eu esqueça. O diabo quer que eu esqueça que eu sou justificada. Eu posso até tropeçar, mas cair não. Cair não. Nós lemos Romanos 3, 24 a 28, legal, as 2,16. Quem tiver com a Bíblia aberta já. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porém, temos crido que em Jesus Cristo para somos justificados pela fé em Cristo.
porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Não adianta você querer fazer um monte de coisa aí não, viu? Eu vou dar esmola, eu vou dar comida não sei para quem, eu vou fazer visita não sei para quem, eu vou não sei o quê. Não vai ser justificada. Você é justificada pela fé. Mas eu faço tanta coisa, o problema é seu. Eu estou desgastada de tanto trabalhar, o problema é seu. A Bíblia não fala isso. Porque a Bíblia fala para mim que Ele dá força ao cansado. Quando Deus manda eu fazer alguma coisa por causa do amor de Cristo que está em mim, não sinto cansaço. Aquilo não é um peso. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu amo aquele que me justificou. Eu faço por amor a Ele, pelo sacrifício que Ele fez por mim. Eu entendi o sacrifício. Então eu faço. Jesus falou umas coisas muito malucas. Mas o que Ele falou? Ama o próximo como a ti mesmo. Pensa bem na hora que você está ali falando mal do irmão. Isso é amor? Quando você está ali julgando o irmão. Acho que é o Salmo 35 ou 34, 7 fala assim, que Deus é juiz. A um abate, a outra exalta. Quem é você para tomar o lugar dele? Quem sou eu? Eu e você, nós estamos na mesma situação, justificados em Cristo. Justificados em Cristo, pela fé. Não adianta você correr, não, irmão. Você está achando que você dá o dízimo? Tem gente que fala, eu dou o dízimo. O problema é seu. Porque eu fiz visita, porque eu fiz isso, porque eu fui no hospital, porque aquilo eu estou morta de cansado. Não foi por amor. Porque a Bíblia fala que Deus dá força ao cansado. E às vezes eu me sinto assim, sabe? Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí eu vou lá e faço por obrigação. Tá certo? Não, Deus, mas eu fiz. O problema é meu. Não foi isso que Ele mandou. Passa, né? Reconciliação. Logo que eu sou salvo, logo que Jesus expia, morre por mim e que eu aceito a salvação, vem a reconciliação junto. Aceitei Jesus, eu estou reconciliada com Deus, porque o sangue de Cristo já me cobre. O que é reconciliar? É estabelecer a paz. É tornar amigo. A pessoa se tornar amigo de Deus. Você ter paz com Deus. Reatamento de amizade. Mudança da ira de Deus para o favor de Deus. Olha, um Deus irado contra nós. Até arrepiei aqui. Já pensou? Agora essa mudança para o favor de Deus. Já pensou o favor de Deus sobre nós? Gente, o que Deus tem para oferecer para nós? Você lê a Bíblia, tem muita coisa para oferecer. Muita, mas é muita mesmo. Eu fico olhando no Velho Testamento, quando o povo de Israel pecava e a ira de Deus vinha sobre eles, era tenebroso. Lê Lamentações de Jeremias. Não vamos nem muito longe, não. Vamos ler Lamentação de Jeremias. Quando a ira de Deus caía sobre o povo. Gente, ali fala que mulher grávida, a espada passava nela assim, ó, e tirava o filho, olha, tirava o filho de dentro. Pessoal, a dor dessa mulher criança, a dor que ela sentiu física, mas também emocional, porque ele estava o filho dela. O tamanho da ira. Mas a Bíblia fala que o favor de Deus é muito maior. Então o que Deus tem para nós? Muito mais. E por que nós não temos? Porque não entendemos isso, porque não lemos, não conhecemos a palavra de Deus. Reconciliação, estabelecer a paz. Olha, do medo, lá no jardim do Éden, do temor, da falta de paz, a paz.
reconciliação. Aquela briga que existia entre eu e Deus, a separação que existia entre eu e Deus. Cristo veio e nos reconciliou. Ele reconciliou nós e o mundo com Cristo. Quem quiser, pode vir. Próximo ali. Nós lemos 2 Coríntios. Não é 2 Coríntios. Não lemos Romanos 5:11, né? Leia aí. Rapidinho, irmãos, para dar tempo. Já está terminando. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Nós alcançamos a reconciliação por intermédio de quem? Jesus. Não é por nada que eu posso fazer. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. É um ministério. É maravilhoso. A santificação. É um espírito vezes a carne. Aí lá em cima, na descrição, quem você alimentar mais, vencerá. O Lúcio, achei essa foto top. Quem você alimentar mais, vencerá. A carne ou o espírito. Então, o processo de santificação é exatamente isso. Quem que você vai alimentar? Quem você alimentar mais, vence. Vence o quê? É como se aqui tivesse Deus e aqui o diabo. Se você fizer as coisas, quiser viver de conformidade com as regras do diabo, você vai ter as coisas do diabo. Se você vive de conformidade com as coisas de Deus, você vai ter as coisas de Deus. Passa aí ali. A santificação é tornar santo, purificação, consagração, separação daquilo que é pecaminoso e, por outro lado, a consagração àquilo que é justo e está de acordo com a vontade de Deus. A santificação é um processo progressivo. Você não torna santo da noite para o dia. Todo dia você vai alimentar. Quem que você vai alimentar? A carne? Ou você vai alimentar o espírito? Esse é o processo de santificação. A santificação é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado. Na santificação ocorre uma cura substancial da separação que havia ocorrido entre Deus e o homem. Alguma cura entre Deus e o homem. Primeira coisa, porque você abriu uma ferida. O pecado abre uma ferida em nós. Então Deus começa a nos curar. Então a primeira coisa é o nosso relacionamento. Ela cura, né? A santificação, ela cura essa ferida em nós. E aí nós começamos a ter um contato com Deus. Então é entre Deus e o homem, entre o homem e homem, entre homem e homem, e entre o homem e si mesmo. Dentro do homem, você não briga com você mesmo com muita coisa. Então, você tem cura aqui, ó, o homem com você mesmo. Esse é o pior, né? Porque ninguém sabe. É você ali, brigando. E entre o homem e a natureza, restabelecer a harmonia. Vamos ler um versículo aí, João 17:17. Pode falar, você sabe? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. O versículo anterior, leia para mim. Santifica-nos. A verdade, a tua palavra é a verdade. O outro. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Pois por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele nos envia aqui? Aonde que Deus nos envia? Onde Jesus nos envia? Ao mundo. De qualquer forma?
tem lá. O diabo disse para os filhos do sacerdote: ó, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas e tu, quem és? Nós precisamos ser conhecidos no reino espiritual. Precisa haver cura. Você leu João, né? Lê Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Essa doeu. Não é fácil, não. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Porque Deus não quer carne na presença dele. E se você tiver carnal, como é que você vai chegar na presença de Deus? Próximo. Ai, aqui todo mundo almeja, né? Eu vi essa foto e me senti subindo. Ai, Jesus. Gente, olha bem isso. Você voltando para o paraíso. Não é bom? Pode rir, irmã, mas é bom, né? Você quer voltar, não quer? A irmã Marinete deu uma risada, já falou: isso é bom demais, né? Ou riu de mim também. Gente, pensa bem. Realmente isso é loucura. Você mostra um negócio desse para a pessoa que vive na carne, não vai entender nada. Ele vai falar que você é louco. Passa. O que é a glorificação? É exaltação. É fazer glorioso. É a autorrevelação da santidade. A autorrevelação da santidade. Mas esse negócio aí deu um problema ontem, gente. Eu e o Lúcio brigando, porque a minha ortografia é de 30 anos, 40 anos atrás. E a ortografia nova mudou, né? Olha lá quando está escrito autorrevelação. No meu tempo escrevi assim: auto-revelação. Eu quero desse jeito, porque eu aprendi foi desse jeito. A ortografia mudou. Falei, que mude, eu vou continuar do jeito que eu era. Mas ele fez eu mudar. Então nós estamos aprendendo até aula de português aqui. A autorrevelação da santidade, pureza e natureza de Deus, morte, ressurreição e ascensão. No Novo Testamento, a glória de Deus se revela em Cristo, em Jesus Cristo. O cristão deve glorificar a Deus no seu corpo. Cada crente estará livre da natureza pecaminosa e decaída e terá um corpo ressurreto. É isso que todos nós esperamos. Porque Jesus já foi glorificado. Agora é a nossa vez. Ó, nós voltando para o paraíso. Voando, hein? Nem vai precisar de avião. Ai, que delícia. Ó, nós voando, voltando. Leia para mim, 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Olha a transformação. Voltando para o jardim do Éden. Adão morria? Conhecia a morte? O corpo dele era corruptível? Voltando novamente. A glorificação à nossa volta. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa maneira de viver com tudo. Com tudo que está à nossa volta, a nossa família, com nós mesmos, com o homem que está perto de nós e com a natureza. Quais são os benefícios? Porque essa lição que nós estudamos, ela fala sobre isso. Quais são os benefícios da justificação? Quais são? Gente, expiação, salvação, santificação,
Eu quero ser justificado pelo sangue de Cristo. Mas o judeu não entendia. E por que Moisés? Porque o povo judeu batia o pé, eles tinham que viver de conformidade com a lei. Eles não davam conta de viver de conformidade com a lei. Por que eles queriam viver de conformidade com a lei? Olha, eu estava vendo lá. Eu consigo fazer um monte de coisa da lei. Eu acho que eu consigo. Eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas eu nunca guardei o sábado. Eu não ponho Deus muitas vezes em primeiro lugar na minha vida. Quando eu vejo eu faço alguma coisa que o servo, ele tem autonomia sobre ele.